Bom dia, gente. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Está tão lindo, realmente, pastor. Olhando daqui de cima, está muito lindo ver todos reunidos, todas as famílias sentadas à mesa, para ter esse momento de comunhão e também de ouvir um direcionamento da palavra de Deus para as nossas vidas. Neste tema tão importante, né? Famílias vencendo um tempo de crise. E qual é a família que nunca passou por um momento de crise, não é verdade? Acredito que se cada um for testemunhar, todos teremos muitas experiências para contar. Seja desde a nossa infância, adolescência e hoje na fase adulta. Seja na nossa família de origem ou na família a qual nós formamos hoje. Então eu creio que Deus vai tratar os nossos corações nesta manhã, amém? Como a pastora já disse, eu sou lá de Parada Angélica, vim com meu esposo, o evangelista Jackson. Faz assim, meu bem, o povo te conhecer. Amém. E nós estamos muito alegres por estar aqui. Eu quero tomar como base para esta palavra, a pastora pediu para trazer uma palestra, uma palavra para os irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Os irmãos devem conhecer muito bem a história de Naamã. Naamã, um homem leproso, mas um homem que estava batalhando, indo para a guerra. E eu quero antes aqui me apresentar para os irmãos me conhecerem um pouquinho melhor. Eu fiz esse slide aqui, ó. Famílias vencendo tempos de crise. Eu sou Pamela, serva de Jesus, missionária da Casa do Senhor pela misericórdia de Deus, pregadora do Evangelho. Aqui eu estou me formando em terapia cristã, casada com o Jackson, homem de Deus, o homem a qual o Senhor preparou para mim, e vou estar ministrando esta palavra para os irmãos. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, eu quero ler essa palavra com vocês. Versículo número 1 diz assim, se puder projetar também no texto bíblico, amém? Diz assim, olha, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém ele era leproso. Ele era herói de guerra, porém ele era leproso. Olha só o que diz o versículo. Deixa eu ver aqui. Versículo de número 5. Versículo de número 3, ou melhor. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Eu quero falar nesta manhã sobre momentos de crises que nós enfrentamos. Naamã enfrentou uma crise na área da saúde. Todas as áreas da nossa vida que passam por uma crise, ela automaticamente vai trazer algum percurso na nossa família, vai trazer alguma dificuldade na nossa família. Nós vamos ver na história de Naamã que essa enfermidade que ele estava enfrentando trouxe dificuldades também para a vida dele. Aqui eu coloquei que a família é a base da sociedade e da igreja. Sim ou não? A igreja é formada por muitas famílias. E quando as famílias estão doentes, estão com dificuldades, automaticamente a igreja também fica ferida. Porque nós somos o corpo de Cristo. E quando as famílias estão feridas, machucadas, nós temos uma igreja ferida e machucada. Por isso a importância desse trabalho. Por isso a importância de nós nos reunirmos em família para tratar assuntos de família. Por quê? Quanto mais famílias curadas, mais saudável será a nossa igreja. A família é um projeto de Deus e enfrenta tempestades de todos os lados. Mas o Deus que criou a família, Ele também sustenta a família. Você sabia que Deus ele te deu uma família e Ele também te dá recursos para sustentar essa família? Eu gosto muito de falar desse assunto
família pobre que não tinha como sustentar o menino. Mas o Deus que dá o projeto da família, Ele também sustenta. Aleluia. Porque a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, vieram alguns magos do Oriente trazendo presentes para Jesus. Trouxeram ouro, trouxeram mirra. Então o Deus que dá o projeto, Ele também sustenta o projeto. O Deus que dá a família, Ele também sustenta a família. Só que enquanto estivermos aqui na terra, nossa casa, nossa família vai passar por momentos de tribulação, sim ou não? Sim. Momentos de tempestade, sim ou não? Sim. Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pode passar o próximo slide, por favor? Quando chega o dia mau, toda família irá enfrentar uma adversidade, seja essa família cristã ou não. O dia mau vai bater à sua porta. Toda família vai ter um dia mau. E esse dia mau, muitas vezes, ele pega a gente no momento de surpresa. Só que o que vai diferenciar a gente passar essa tempestade ou não é o que Jesus diz em Mateus 7:24. Jesus diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, mas não derrubaram aquela casa. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aí vem os ventos, vem as tempestades, mas aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Ou seja, todas as casas irão passar por tempestades. Mas o que vai nos manter de pé, como foi falado da palmeira, que ela pode até envergar, mas não vai cair, é onde nós estamos plantados. Se é na rocha ou se é na areia. A casa de Naamã enfrentou uma tempestade. A casa de Naamã enfrentou um dia mau. E o dia mau, ele bate na porta de todo mundo. Às vezes é um desemprego. De repente haja pessoas aqui que estão há tanto tempo procurando emprego, estão batendo na porta, estão entregando currículo, estão fazendo a sua parte. Você olha para o seu currículo e diz: meu Deus, mas eu tenho tanto curso, eu tenho tanta experiência, mas está passando o dia mau. De repente o dia mau que está batendo na tua porta seja uma enfermidade. Você recebeu um diagnóstico médico e o médico disse: olha, o negócio está bem ruim para o teu lado. É um dia mau. De repente o dia mau seja uma briga familiar, que tem pessoas que não se falam dentro da própria casa. De repente seja uma depressão, uma crise de ansiedade. De repente seja uma crise no ministério que respinga na família. São dias maus. De repente é um filho que se afastou dos caminhos do Senhor, uma filha que está no relacionamento abusivo. São dias maus que toda casa, infelizmente, passa. E Naamã, o texto diz que ele era comandante do exército do rei da Síria, mas ele era... Quando eu leio esse texto, eu gosto de inverter um pouquinho. Que eu falo assim: olha, o homem era leproso, mas ele era comandante do exército do rei da Síria. Por quê? Porque ele estava leproso, mas ele não se vitimizava, ele ia para a guerra. Ele estava leproso, estava machucado. Naquela época a lepra não tinha cura. Imagina o que é você colocar uma armadura e ir para a guerra lutar. E muitas vezes nós estamos passando adversidades e nós achamos que só a gente sofre. Quem já teve esse pensamento? Parece que isso acontece comigo. Só que quando nós começamos a olhar ao nosso redor, nós vemos que existem pessoas passando problemas ainda maiores. E é por isso que é bom a gente conversar. Só que Naamã, mesmo ferido, botava a sua armadura e ia para a guerra. E eu gosto do texto de Provérbios que diz
vezes, mesmo feridos, nós vamos precisar colocar a nossa armadura e ir para a guerra. E de repente você chegou aqui tão bonito, tão bonita, arrumada, penteada, com a sua melhor roupa. Só que Deus sabe que por dentro você está sangrando. Deus sabe que por trás dessa armadura bonita que você colocou, as tuas emoções estão feridas. O teu coração está sangrando. Você está passando uma luta tão grande no meio da tua família que parece que não tem jeito. E isso não é hipocrisia, irmãos. Sabe por quê? Porque existem guerras que nós não podemos mostrar para todo mundo. Aí você diz, meu Deus, eu estou passando esse processo tão difícil, parece que ninguém está vendo. Parece que eu não posso, sabe, conversar com ninguém. É porque existem dores que nós não podemos sair por aí mostrando para as pessoas. Nós temos que escolher pessoas certas para nós desabafarmos. Só que Naamã, o homem valentão do lado de fora, o homem que estava, sabe, muito bem arrumado, o homem que Deus viu graça nele, porque foi por intermédio dele que Deus deu vitória à Síria. Quando ele chegava dentro de casa, aleluia, que ele tirava a armadura, a família via, está leproso, está machucado, aleluia, está ferido. Mas eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque não dá para ficar usando a armadura dentro de casa. Quantas vezes nós escondemos as nossas dores das nossas próprias famílias? Quem aqui já chorou debaixo do chuveiro? Ou foi só eu? Pra quê? Pra esconder a dor da família. Porque às vezes a gente não quer preocupar o outro, sim ou não? Tem homens que eles querem mostrar uma força tão grande para suas esposas que eles escondem a sua dor. Eles usam a armadura do lado de fora e quando chegam dentro de casa, ao invés deles abrirem o coração para sua esposa e expor a sua dor, ele continua armado. Eu vou continuar com a minha armadura. Por quê? Porque eu não quero preocupar a minha mulher. Existem filhos que sangram por dentro, mas também não tiram a sua armadura para não preocupar os seus pais. Só que se nós quisermos uma família sarada, a nossa casa precisa ser um lugar onde nós podemos expor a nossa dor para nós sermos tratados. Se nós queremos ser tratados por Deus, nós vamos precisar expor a nossa ferida. É fácil? Não é fácil, mas é necessário. Porque não adianta a gente ficar, sabe, muito tempo mostrando uma força que a gente não tem e para nossa casa nós fingimos que está tudo bem. Sabe o que Deus quer para as nossas famílias, pastora Gilmar, apóstolo? Que nós tenhamos mais comunhão, que nós tenhamos mais conversa. Hoje a gente está tão ligada nisso daqui, né? A gente começa a ficar viciado, a gente já não conversa mais. De repente estejam filhos aqui que estão depressivos e seus pais ainda não perceberam. De repente estejam mulheres que estão amarguradas, estão sofrendo e os seus maridos ainda não perceberam. Por quê? Porque nós estamos perdendo a comunhão dentro de casa. E Deus quer restaurar a nossa comunicação dentro da nossa família. Se nós quisermos ser sarados, nós vamos precisar começar a nos comunicar melhor. Então o dia mau chegou na vida de Naamã. Sabe o que eu acho muito interessante na história de Naamã? É que ele está leproso, mas a mulher não abandonou ele. E quantas famílias são destruídas quando a enfermidade chega? A gente vê as notícias nas redes sociais. Quantos maridos abandonam suas esposas quando a enfermidade bate a porta? Quantas mulheres saem de casa, abandonam seus filhos quando o dia mau chega?
tudo. Só que nós precisamos ter maturidade para aprender a enfrentar as tempestades da vida e permanecer de pé. A crise chegou na casa de Naamã, mas tem uma menina dentro da casa que tem uma palavra de direcionamento para trazer cura para aquela casa. Eu já enfrentei uma crise na minha saúde e eu superei para a glória de Deus. E é fácil passar por crise, irmãos? É fácil? Não. É difícil. Eu passei uma crise desde os meus 7 anos de idade. Eu era uma criança perfeita, feliz e alegre. Só que quando eu me mudei lá para a Parada Angélica, eu morava em Gramacho, mais para o centro de Caxias. Quando eu me mudei para a Parada Angélica, eu comecei a ter problemas graves de pele. Eu tinha feridas no meu corpo inteiro. Minha mãe me levava em tudo quanto é tipo de médico e ninguém dava jeito. Aí eu comecei a usar calça para esconder as feridas, porque as pessoas tinham nojo de ficar perto de mim. Aí eu fiz 8 anos, fiz 9 anos, fiz 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu não podia tomar banho direito. Era só rapidinho e saía, porque a água quando batia, ardia tudo. Aí eu chegava em casa, eu era como Naamã, porque as pessoas falavam, nossa, a Pâmela é muito alegre. Chegava na igreja dando a paz do Senhor para todo mundo. Mas quando eu chegava em casa, que eu tirava a calça, as cascas de machucado vinham e a pele sangrava. E os meus irmãos sabiam que eu era a leprosa da família. Aí eu olhava para os meus irmãos, somos 7 irmãos, e eu dizia, meu Deus, por que a pele de todo mundo é perfeita, só a minha que é assim? E por conta disso, eu cresci uma adolescente depressiva. Eu tinha uma depressão severa. Só que naquela época a gente não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Mas eu sei que o que eu tive foi depressão. Aí eu fiz 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e nada dava jeito. E eu, para preencher o vazio que havia dentro de mim, eu me enfiava em um relacionamento atrás do outro e nada dava jeito. Porque não tem como a gente se relacionar com alguém e ser feliz se aqui dentro está machucado. E talvez seja esse o motivo porque muitos dos nossos relacionamentos não dão certo. Porque a gente quer fazer o outro feliz, sendo que quem está triste somos nós. Aí eu lembro que quando eu conheci meu esposo, eu tinha 20 anos de idade. E ele me conheceu na igreja, queria namorar comigo, eu já estava tão frustrada. Eu disse para ele o seguinte, olha, você quer namorar comigo? Você me vê alegre na igreja, sorrindo, mas eu não sou muito normal, não. Eu tenho feridas no meu corpo inteiro e eu sofro de depressão, eu não estou bem. Eu falei aquilo para ele desistir de mim, porque eu realmente não queria. E ele disse para mim, Jesus vai te curar, mas eu quero namorar você. Ele não sabia onde que ele estava entrando. Porque, irmãos, você se relacionar com alguém que está com a alma ferida requer uma maturidade espiritual muito grande. E eu falo aqui, de repente, para pessoas que estão solteiras, que estão querendo formar famílias, se cura primeiro. Eu sei que Deus pode usar pessoas para nos ajudar a curar, como Ele me ajudou, mas às vezes a gente precisa se curar primeiro. E quando nós casamos, eu havia realizado o sonho de me casar, e eu pensei que as coisas para minha vida iriam melhorar. Eu já sofria uma enfermidade há mais de 15 anos que não tinha jeito. O médico falava assim para mim, olha, essa inflamação por fora vai começar a inflamar os seus órgãos por dentro. Aí eu fiz 20, 21, 22 e nada dava jeito. Até que um dia eu não suportei. E chega uma hora que a crise está tão grande que a gente não suporta, sim ou não? E é nessa hora que Deus entra com socorro. Sabe por quê? Deus sabe o nosso limite. Deus sabe o teu limite. E as pessoas diziam
viu aquele homem jogado no chão, ferido, ele passou azeite para curar as feridas daquele homem. Aí eu pensei assim, pastor, eu já tentei de tudo, azeite eu nunca passei. Porque as pessoas diziam, passa doutorzinho, passa permanganato, passa isso, passa aquilo. Aí eu lembro que eu fui na cozinha, peguei uma latinha de azeite, acordei meu esposo e disse assim, meu amor, eu li na Bíblia que azeite cura feridas. Unge essa lata e passa na minha pele todos os dias antes de dormir. Eu já não tinha mais força, irmãos. E é aí que entra a família. Por quê? Porque algumas vezes nós não vamos ter mais força para lutar. Aí você olha para o teu filho que está em depressão, ao invés de julgar, você precisa estender a mão. Ao invés de apontar o dedo, falar que é frescura, falar que é bobeira, começa a ajudar. E meu esposo nunca teve nojo de mim, irmãos. E ele passava azeite na minha ferida. E aquelas feridas foram sumindo. E hoje eu estou aqui de saia, olha. Aleluia. E nós vencemos essa crise, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. O que aconteceu com aquela menina depressiva? Ela se levantou. Virou pregadora da palavra de Deus. Virou escritora. Eu tenho 5 livros publicados para a glória de Deus. Aleluia. Aí às vezes alguém olha para mim, pastor, e fala pro meu esposo, nossa, o Jackson casou bem, né? O Jackson casou com a mulher de Deus, ela prega, ela é escritora. Só que quem olha para a nossa história muitas vezes não entende que há um histórico de crises vencidas para a gente chegar onde a gente chegou. Glória a Deus. Se ele desistisse de mim, hoje eu não estaria aqui. E é isso que eu quero dizer para você, família, não desista da tua casa. Porque o momento de crise passa, o momento de dificuldade passa, o momento de dor passa. Só que muitas pessoas querem desistir no meio do processo. Então elas não vivem o melhor que Deus tem. Pode passar o próximo slide, por gentileza? A unidade familiar em tempos de crise. A família que está unida consegue atravessar momentos adversos e persevera até encontrar o socorro de Deus. O Salmo 121, eu acredito que nós saibamos de cabeça pelo menos o versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. É quando nós enfrentamos esses momentos de crise, que é o momento que nós temos que ficar mais unidos. Entenda que algumas vezes as crises que nós vamos enfrentar, Deus vai permitir que nós passemos sozinhos com a nossa família. Lembra daquela viúva de 2 Reis 4? Quando ela estava endividada, e às vezes é a dívida que é uma crise na nossa casa. O profeta disse para ela, olha, você vai pegar vasos emprestados. Não poucos, mas muitos. Depois você vai fechar a porta. Tu e teus filhos, e vai deitar o azeite. É de porta fechada. Por que você está contando teus problemas para tua amiguinha, hein? Por quê? Por que você está contando, homens? Por que está falando mal da tua esposa para aquele teu colega de trabalho? Eu tenho combinado com meu esposo desde a época que a gente namorou, começou a namorar. A gente não fala mal de um pro outro para ninguém. Problema que eu tenho que resolver com ele, resolvo com ele. Aí às vezes eu vejo, eu fico triste, muito triste. Numa roda de amigas, uma falando mal do marido da outra. Eu fico olhando assim, eu fico triste, irmãos. Às vezes eu vejo homens no trabalho, trabalhando, falando mal da sua esposa para outro homem. Se você não é capaz de ser leal à pessoa que vive com você, você vai ser leal a quem? A ninguém. Não é leal a ninguém, exatamente. Então a gente precisa ter lealdade dentro da nossa casa.
A gente leva para um irmão, para um parente, e Deus está falando: resolve esse problema dentro da tua casa. Aleluia. É de porta fechada, joelho no chão, boca no pó, que você vai encontrar socorro para esse teu problema. Não compartilhe a tua dor com quem não pode te ajudar. Então Naamã, ele ouve uma palavra, que há um profeta em Israel que tem cura, que tem uma palavra de cura para liberar sobre a vida dele. Ele ouviu a esposa. Homens, escutem as esposas de vocês. A mulher, ela tem uma visão, sabe? Que ela consegue enxergar detalhes que o homem não consegue ver. Sim ou não, mulheres? Sim. A gente não consegue ver quando tem alguma mulher dando em cima do nosso marido, sim ou não? Sim. E a gente avisa, sim ou não? Sim. Aí ele fala assim: não, isso é coisa da sua cabeça, menino. Mas a gente que é mulher, a gente também precisa aprender a ouvir os nossos maridos. E eu preciso falar isso aqui. Eu estive ministrando sábado numa festividade de mulheres, sobre mulheres posicionadas. Eu falei: gente, que tema lindo, mulheres posicionadas. Mas cadê os homens posicionados? Às vezes a gente cobra tanto o posicionamento da mulher. A mulher tem que estar posicionada, Deus chamou a mulher. Mas às vezes tem tantas mulheres lutando sozinhas pelas suas casas. A mulher ora pelo filho, ora pelo marido, ora pelo ministério. Os homens! Levanta a mão os homens que estão aqui nesta manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar os homens que são jovens, crianças, todos. Levanta as mãos. Deus chamou vocês como cabeça. Deus chamou vocês como cabeça dessa casa, homem. Toma uma postura diante de Deus. Deus te dá autoridade. Olha. Aleluia. É natural da mulher querer mandar. Fala, Deus. Isso é da natureza da mulher. Eu gosto de mandar, irmãos. Eu gosto. Meu esposo é bonzinho. Quando eu casei com ele, eu falei assim: opa, eu vou mandar à vontade. Aí meu esposo uma vez falou assim pra mim: ei, aqui tu não vai cantar de galo não, que quem manda sou eu. Só que a gente gosta de dominar. Se o homem deixar, Provérbios 31, a mãe do profeta, a mãe do rei Agu diz assim: não deis às mulheres a tua força. Por quê? Porque não dando, a gente já quer mandar. Se deixar, então a gente vai embora. E é muito bom ter uma mulher posicionada dentro de casa. Mas homens, por favor, tomem seus postos de homem de Deus. Depois que eu aprendi que a palavra que meu esposo libera sobre a minha vida tem um peso espiritual, a minha vida mudou. Que às vezes eu estou responsável pelas finanças, pastor. Aí eu faço uma bagunça, pago o que não era para pagar, compro o que não era para comprar. Aí levo o problema até meu esposo: amor, fiz bobeira, o que eu faço? Aí ele diz assim: ó, tu vai fazer isso, 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 isso. E dá certo. Aí eu fico assim: meu Deus, a autoridade que Deus entregou para ele realmente é uma autoridade espiritual. E a gente precisa respeitar isso. Então a mulher de Naamã falou para ele: olha, tem um profeta lá em Israel que vai te ajudar. Agora que eu vou entrar nesse cuidado do mês de outubro que a gente precisa ter. Naamã, quando chega lá no profeta, o profeta fala para ele: olha, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Aí ele diz assim: poxa, eu não queria assim não. Eu pensei que o profeta ia sair ao meu encontro, que ele colocaria a mão em mim, oraria o Deus de Israel e eu seria restaurado. Quantas vezes nós queremos ser curados, mas nós queremos escolher o meio pelo qual Deus vai nos curar. Aleluia. Quem crê que Deus cura através da oração? Levanta as mãos. Quem já foi curado através da oração? Levanta as mãos. Mas existem momentos que você vai ter que procurar um médico, sim. Vai ter momento que você vai ter
fazer um exame de mama, sim. Vai ter que fazer exame chato, sim. Vai ter que fazer exame que é incômodo, sim. Pegar fila de médico, sim. Por quê? Porque o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que é para nós fazermos, Ele conta que nós façamos. De repente, você esteja enfermo. Está dizendo assim, às vezes a gente é muito religioso. Deus vai me curar e Deus cura, irmãos. Só que é necessário a gente dar um passo. Eu estava orando a Deus. Às vezes a gente não é normal, não, irmãos. Eu estava com uma dor de dente insuportável. E eu orei a Deus para Deus me curar daquela dor. E o Senhor me disse, eu vou curar. Mas eu te dou 1 semana para tu procurar um dentista e fazer um tratamento. E Deus providenciou tudo, irmãos. Um tratamento que era para custar mais de 3 mil reais, pastor. Eu fiz tudo pelo plano, não paguei nada. Porque quando nós damos um passo, Deus providencia todo o resto. Aleluia. E Naamã, quando obedeceu a palavra do profeta, ele foi curado. A cura de Deus quando nós obedecemos às palavras que Ele libera sobre nós. Próximo slide, por gentileza. Depois da crise, você viverá a melhor fase da sua vida. Quem crê nessa palavra? Depois da crise, você viverá a melhor fase da sua vida. Aleluia. Depois da cura, Naamã volta para casa um homem convertido. Porque ele disse assim, olha, eu vou adorar agora somente ao Deus de Israel. A mulher de Naamã, que suportou um homem leproso, um homem ferido, agora está voltando para casa com um homem restaurado. Porque quem suporta a crise vive a melhor fase da sua vida. Aleluia. Eu suportei a crise, meu sonho era ir para a praia. Ganhei passagem de avião para viajar. Aleluia. Ganhei até hotel, meu esposo, foi, meu bem? Foi. Fomos lá para Curitiba. Depois viajamos para Florianópolis. Depois fomos para Gramado. Ganhamos, irmãos! Porque Glória. quem suporta a crise vive momentos bons. Aleluia. Naamã está voltando para casa, curado, transformado. E a mulher que suportou, Aleluia. agora tem o marido restaurado. Glória a Deus. De repente você esteja orando pelo teu marido que está afastado e de repente ele esteja até aqui nesta manhã. Aleluia. Suporta essa crise, minha irmã, não desista não. Suporta essa crise na tua saúde, na tua vida financeira. Porque quem suporta a crise vive a melhor fase de suas vidas. O último slide para nós fecharmos com oração. Por gentileza. Salmo de número 126. Vamos ler todos juntos? Os irmãos conseguem ler? Vamos ler todos juntos no 3 para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo tesouro. Repita assim comigo. É sem dúvida. Sem Dúvida. Olha o que o salmista está dizendo. Que aquele que planta, ele vai colher. Se você está plantando no altar do Senhor, você vai colher. E como que nós fazemos para colher? Orando, jejuando, buscando pela nossa casa e pela nossa família, para nós vivermos os melhores momentos que Deus tem para nós. Nós vamos nos colocar de pé neste momento? Eu sei que você está bem acomodado.